Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês de novo. Hoje um tema muito legal, né, que é Enneagrama e relacionamentos, com uma convidada também super especial, que é a Cláudia, uma pessoa que vive aí com Enneagrama há muito tempo. E tô muito feliz com esse tema, né, porque os relacionamentos têm tudo a ver com tudo que a gente vive, né? A gente se relaciona com a família, com amigos, no trabalho. Então tudo é relacionamento, né, gente? Então também fiquei feliz aí que a maioria das pessoas que participaram da pesquisa que eu fiz escolheram o tema relacionamentos. Eu já vou aceitar a Cláudia aqui. E sejam muito bem-vindos, boa noite. Oi, Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem, Cláudia? Sim, tô te ouvindo bem. Então tá Você bom. também me ouve? Te ouço bem. Vou esperar um pouquinho as pessoas se conectarem, né, Cláudia? Eu sempre falo que os primeiros a gente tem a chance de dar boa noite, né? Falar o nome das pessoas para os Isso. primeiros até engatar. Tem algumas pessoas aqui bem conhecidas, pessoas que eu Andréia, conheci em boa noite, cursos. Andréia. Boa noite, Fabi, a Patrícia. Sandoval também está presente, Cláudia. Sim, boa noite, Gisela. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Cláudia, para a gente já começar, né, assim, a fazer um aquecimento aí do assunto, para quem, né, já está online, mesmo as pessoas se conectando, eu sempre gosto de trazer um pouco da história de quem está participando da live, né? Queria que você Uhum. contasse, assim, brevemente, como que o Enneagrama entrou na sua vida, né? Como que você deixou aí essa ferramenta agora, né? De certa forma, faz parte hoje da sua vida, né? Sim, faz parte. A gente sempre fala que não somos nós que procuramos o Enneagrama, é ele que nos encontra, né, pela vida. Uhum, E eu busquei esse processo, eu falo que Enneagrama não é um curso, é uma experiência de vida que não acaba, né? E eu busquei num momento que eu, eu precisava muito. Eu já era uhum, psicóloga e eu tinha assumido uma gerência de uma empresa muito grande. E como todo desafio, a gente tem medo, né? uhum. E eu conheci em 2010, por uma busca pessoal, e já me encantei tanto com a proposta, com a sabedoria do Enneagrama. Confesso que eu levei um susto. A Andrea Quando está você tendo descobriu o aqui uma seu tipo. experiência incrível, realmente. Tem uma fala de. A maioria das pessoas que eu vejo que passam por essa experiência, elas falam assim, Cláudia, por que que isso não chegou antes na minha vida? Ah, foi um divisor de águas na minha vida. E eu falo que a minha experiência é essa também. É, eu olho e falo, puxa, se eu te soubesse disso antes, te teria errado menos. E Uhum. daí eu tenho aí 12 anos de parceria com o Domingos Cunha, com a Escola Shalom. Nós somos 60 professores hoje no Brasil e em Portugal. E eu sou muito grata. Eu tenho uma gratidão muito grande por fazer parte dessa escola, que é uma escola que nos vê com muito respeito, com muito carinho. E eu falo que é uma oportunidade também me manter em contato com os Uhum. conceitos, com as pessoas que buscam. Para mim é um privilégio, uma grande oportunidade. Bom, eu sou psicóloga, né, de formação, e eu tenho atuação em gestão, e a minha experiência clínica, ela é
fundamentada no Eneagrama e na medicina chinesa. Então, eu falo que viver essa experiência me trouxe muita compaixão. Uhum. Para ver o cliente, o paciente com esse olhar. Então, a palavra é gratidão, Fernanda. Sou muito grata por estar nesse caminho. E eu quero ressaltar aqui o IESH, né? Porque eu vejo que essa questão da ética com o Enneagrama, né, é uma coisa muito séria, Cláudia, porque eu fiz a formação, mandei meu trabalho, e você vê que eles leem trabalho por trabalho, dão uma super orientação, e a gente sabe que aquilo que não é regulamentado, né, que é o caso do Enneagrama, que qualquer pessoa, né, pode estudar e utilizar, corre-se um risco grande aí, né, de virar uma ferramenta, de ter essa propagação de testes que a gente vê. Então, acho que ser do IESH também, assim, para vocês que são instrutores do Instituto, também é um grande diferencial. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira etapa, assim, o que me chamou a atenção muito foi essa questão da compaixão, né? Então, eu me conheço, eu tenho compaixão por mim, mas eu também passo a ter compaixão pelos outros, né? Então isso é muito lindo, assim. Estou muito honrada de você ter aceitado o convite, muito feliz. Tenho certeza que você vai poder contribuir bastante aqui com a gente. É, Eu queria seguir assim, começando, né? A gente começando falando sobre o tipo 1, e as pessoas podem ir fazendo perguntas. Aí eu não sei, Cláudia, você prefere ir respondendo as perguntas assim já na hora? Você prefere parar na metade? Não, a Que gente você fica pode ir mais respondendo. confortável? Tá, então tá bom. Podemos fazer um bate-papo. Já que a gente vai mudando, né? Sim. É, então, vamos começar, Cláudia. Eu pensei da gente começar do tipo 1 e para o tipo 9, né? Para quem é a primeira vez que está entrando em contato com o Enneagrama, então eu diria que é um mapa sagrado, né? Eu também gosto muito dessa ideia que o Yesh traz de que a gente está numa casa, né? E tem vários cômodos, e a gente transita por esses cômodos, mas tem um cômodo ali, né, que é o nosso tipo, que a gente vai de alguma forma se fixar, né? A gente até tem a possibilidade de ir para outros cômodos, porque quando a gente fala de pessoas, né? O Enneagrama ele vai falar de tendências, mas outra coisa também que eu acho muito rica do Enneagrama é a questão de não deixar de lado a individualidade das pessoas. Então, se eu sou tipo 1 e você é tipo 1, a gente não vai se comportar da mesma forma, né? Tem uma série aí de coisas para fazer que a gente se comporte diferente, mas, né, tem muitas coisas para a gente pensar em, né, história de família, enfim. Então, a proposta hoje é trazer cada um desses tipos e qual é a tendência de como é a tendência de cada tipo se comportar nos relacionamentos. E o primeiro é o tipo 1, que a gente traz muito como o perfeccionista, né? O que você pode falar, Cláudia, assim, da sua experiência? Como você entende que quem é do tipo 1 tende a se comportar? Então, eu vou pedir licença para você para fazer uma pequena introdução dentro disso que você Claro. me trouxe. O que eu Uhum. percebo no meu dia a dia de consultório, e de relacionamentos e de observação que é próprio da minha personalidade, ser uma pessoa mais observadora, nem sempre eu Sim. verbalizo, mas eu estou sempre Mas observando. observa. Então, e para falar de relacionamento, eu acho muito legal a gente perceber o seguinte, que independente do traço de personalidade, independente do seu tipo, né, independente do seu momento de vida, uma reflexão que é legal você fazer internamente é: nós podemos nos relacionar com as pessoas a partir dos comportamentos da nossa criança ferida, que é um Uhum. elemento nosso, né? Que o Enneagrama nos permite compreender isso de uma forma mais simples, mais bonita, que é uma estrutura que a gente desenvolveu ali na infância. Então,
todos nós temos ali uma criança que viveu situações de privação, de nãos, né? E é isso que constitui a nossa personalidade. A criança não é atendida sempre, então fica ali um elemento nosso que nós chamamos de criança ferida. Criança birrenta, criança manhosa, criança egocêntrica. E eu queria começar trazendo vocês para essa reflexão de que nós podemos nos relacionar a partir desse elemento, a partir da nossa criança ferida. E nós, um beijo, Bia, saudade. E nós temos um outro elemento que é a nossa essência. Então, o Enneagrama, se tem uma coisa que ele nos ajuda é perceber esses dois elementos, e eu vou trazer um terceiro, que um psiquiatra italiano chama de eu real. Existe em mim a possibilidade de uma estrutura adulta que consegue ver o outro sem os comportamentos infantis e sem o idealismo ou a inocência da essência. Não é idealismo, acho que é inocência. A essência, ela é inocente. Eu falo que a essência não é desse mundo. E o eu real é esse adulto que tem uma essência, que tem uma inocência e que sabe domesticar o seu dragãozinho, que sabe olhar para a sua criança ferida. Então, eu sei que o tema é gostoso, né? Que a gente se relaciona a todo tempo, especialmente um relacionamento amoroso, a gente normalmente tem muitas dificuldades. Então, comece a observar que vocês podem estar nesse relacionamento e que em muitos momentos vocês vão ter comportamentos extremamente infantis, infantiloides até, né? E isso não está certo ou errado, isso vai acontecer. Isso acontece comigo, com a Fernanda, que somos psicólogas. Acontece, né? Então, não podemos olhar para isso como certo, bom, ruim. Isso vai acontecer. A diferença é que às vezes a gente tem consciência disso e às vezes a gente não tem consciência disso. Nós não podemos atuar naquilo que nós não temos consciência. Então, voltando ao 1, né? Primeira coisa, acho que é a gente entender essa psicodinâmica, até para vocês entenderem como é que um traço de personalidade 1, nós temos um módulo avançado de relacionamentos à luz do Enneagrama. E a gente costuma dizer que é como se cada personalidade falasse uma língua diferente, né? E vamos ao tipo 1. Tipo 1 precisa que as coisas sejam corretas, perfeitas. Então, ele vai trazer para a relação aquilo que ele acredita, né? Então, há uma tendência do tipo 1 corrigir o outro, aperfeiçoar o outro, né? E isso pode ser muito bom. Isso pode ser um diferencial do tipo 1. Eu vejo casais que têm um tipo 1 na relação e a relação é extremamente saudável. É uma pessoa que contribui, uma pessoa que traz o outro para uma vida mais organizada, mais disciplinada, mais responsável, né? Então, é importante a gente pensar que tem os dois lados da moeda. Já adorando esse comecinho, né? É isso, é a gente trazer a reflexão. Eu, como tipo 1, tô exagerando? Eu gosto muito de lembrar os tipos 1, que quando vocês exageram, as pessoas deixam de levar vocês a sério. Ou ficam muito irritadas, né? Exatamente. Ou acha a pessoa insuportável, né? Isso A é de pessoa que levar só a sério. reclama, né? Uau. Eu quero fazer um complemento, Cláudia, do que você falou aí no começo, que assim, para cada um desses tipos que a gente está citando, né? Que a gente começou aqui o tipo 1,
É justamente a dor dessa criança ferida que vai influenciar na forma que a pessoa se comporta, né? Então não é à toa que o tipo 1 se comporta da maneira que se comporta e nem os outros tipos. Vai ser realmente a partir dessa dor. E eu costumo dizer que é assim, né? Conhecimento é liberdade. Porque a partir do momento, então, que eu sei qual é a minha dor, eu tenho mais chances até de evitar muitos conflitos, porque eu percebo, opa, é a minha criança que está assumindo aqui o controle nesse conflito, nesse momento, e eu preciso cuidar disso. Acho que isso acaba com muitas divergências nos relacionamentos, que às vezes, né, a gente joga para o outro e é algo que é nosso. Eu só queria complementar também sobre o tipo 1, que tudo que. Isso não é nem sobre o tipo 1, né? Acho que se aplica aí para todos os tipos. Tudo aquilo que é equilibrado vai ser bom. Quando a gente fala, então, do tipo 1, de aperfeiçoar o outro, né? Que legal, e de incentivar e querer que o outro melhore, esse equilibrado é muito bom. Mas se for algo exagerado, ou que passa do ponto, ou de repente a pessoa está num momento em que ela está muito, né, na característica de personalidade, isso vai ser extremamente nocivo para quem convive com essa pessoa. Eu sou tipo 1, e quando eu olho para a minha história, assim, eu falo que empresas que eu trabalhei, que eu era muito nova, eu falo, gente, como eu era dura com as pessoas, né? Como eu era exigente, como eu era intolerante. E aí, claro que hoje, né, com quase 42 anos, muita coisa já mudou, né, graças a Deus, mas ainda assim, hoje eu vejo, na minha relação com meu marido, às vezes, sei lá, eu chamo a atenção de alguma coisa, reclamo alguma coisa aqui em casa, e aí ele me responde assim, já dá uma resposta meio atravessada, fala, nossa, eu estou exagerando, né? Realmente, eu estou aqui pegando no pé dele, estou me deixando levar aqui pelo meu jeito, e ter essa consciência, eu falo que fez toda a diferença para o meu relacionamento com as pessoas de modo geral. Sim. Algo mais, Cláudia, que você quer acrescentar ou as pessoas querem perguntar aí sobre o tipo 1? Inclusive, meu marido está online e está dizendo que sim. Olha, vamos Bom, fazer o seguinte. Vocês vão deixando aí, ficam livres para fazer alguma pergunta. A gente dá aqui uma passada, né? Pelo porque senão a gente comportamento. vai se perder, né? Uhum. A gente dá uma passada aqui pelo comportamento mais provável aí dos nove Uhum. tipos e a gente volta respondendo. Acho que é mais fácil, porque a gente pensa que não, mas o tempo voa, né, Cláudia? Vamos lá, então. Tipo 2. Tipo 2 aqui, ele é chamado até de doador, né, Cláudia? Uhum. Na verdade, é, o aspecto de melhoria do 2 é essa doação em excesso, né? Há uma probabilidade forte do tipo 2 te sufocar, né? Ele tem uma necessidade de reforço do outro. Então, é como se ele doasse demais, né? Como se não, ele doa demais. Então, ele acaba exigindo muito do outro. Um aspecto muito difícil no tipo 2 é a manipulação, né? São pessoas muito que podem ser muito sedutoras, muito manipuladoras. Há ali uma falta de amor que ele vai buscar fora. E como é que ele busca? Ajudando. Uhum. O 2 ele pode entrar na sua vida e não perceber muito o limite, né? O limite da intimidade. Então, para muitas outras personalidades, a maioria delas, vocês vão ver que isso pode incomodar muito. Um aspecto positivo é que o tipo 2 ele é um traço do centro emocional. Então, existe uma empatia muito grande, né? Todos os três tipos emocionais, eles têm uma capacidade maior de empatia, se colocar no lugar do outro,
de lidar com sofrimento, isso é familiar para eles, né? E isso Uhum. pode ser muito bom, isso pode ser muito agradável no relacionamento. Eu costumo dizer que o tipo 2 ele tem o seu lugar no mundo, né? Quando a gente tem Uhum. aí nas profissões uma recepcionista tipo 2, um médico tipo 2, uma enfermeira, né? Que a gente está vivendo aí, muita gente está vivendo essa situação de ser hospitalizada. É uma personalidade que normalmente escolhe profissões onde ele possa ajudar. E eles Uhum. fazem isso muito bem. No relacionamento também pode ser aquela pessoa que cuida, né? Cuida, que protege, que se declara, né? Que é muito verdadeiro na expressão do sentimento. Não tem muito, não esconde, né? Não tem muito Uhum. mimimi, ele verbaliza de forma intensa. São muito afetuosos, né? Também gostam do toque, né, Cláudia? Do Sim. abraço, né? De modo geral. Eu tenho uma amiga que ela é tipo 2 e demorou pra gente virar amiga porque eu achava ela muito exagerada. Abraços muito intensos. Falava, gente, a pessoa mal me conhece, ela gosta muito de mim e eu desconfiava disso. Então eu trago isso também que, dependendo com quem você se relaciona, né? Falando assim, do tipo 2 eu que tenho um perfil assim, né, mais desconfiado, não sou assim, né, afetiva, no nível do tipo 2 eu achava muito estranho. Então, acho que isso também pode ser prejudicial no sentido de passar uma imagem de algo que a pessoa não é, porque eu encarava aquilo, tudo bem, que era a minha interpretação, né? Também tenho que reconhecer isso, mas eu achava muito estranho como que uma pessoa que mal me conhece já gosta tanto de mim e é tão afetiva. E aí eu fui observando o comportamento dela. E aí eu fui percebendo que, assim, na verdade, não era só comigo, era com todo mundo. Ela era de fato assim, mas aquilo num primeiro momento me causou estranheza. Eu fiquei assim com dois pés atrás ali naquela relação, era uma relação de trabalho, para realmente é, para realmente me entregar nessa relação de amizade, né? Nós temos 3 perguntas aqui. Primeiro, o tipo 1, ele realmente é mais exigente, ele tem um olhar para as falhas, né? E aí, quando você está numa relação, seja ela uma relação amorosa ou de trabalho, há uma tendência do tipo 1 questionar, julgar, querer educar, né? Então, já deixando uma dica, eu falo que o tipo 1, nesse sentido, ele precisa aprender a perguntar. Ele, Uhum. antes de trazer algo, faz a pergunta. Outro comentário que teve, né, é que se o tipo 2 tem dificuldade de lidar com pessoas mais fechadas, são as pessoas mais fechadas que têm dificuldade de lidar com É o ele. contrário, né? E vice-versa, né? Porque às vezes um tipo 2, quanto mais você recusa, mais ele te busca, né? É a questão da facilidade de concessão de intimidade. Quanto ao dar e receber, a infligir a lei do dar e receber, no relacionamento, o tipo 2 tem essa tendência, né, de doar mais e de infringir essa lei, enfim, de não estar tão atento para troca, né, para estabelecer uma troca. E se isso não é perceptível, pode ter sim um problema, pode gerar um desequilíbrio na relação, né? Aí, Uhum. essas 3 leis sistêmicas são também diretrizes fantásticas para a gente conviver bem, né? Sim. Vamos adiante, Bom, então? vamos para o tipo 3, que é chamado também de desempenhador, aquela pessoa que faz, né? Uhum. Ativa. Então, eu costumo dizer que os tipos 3 eles são quem mais se preocupa com os relacionamentos.
A minha experiência de consultório sempre foi assim. Eu falo que o tipo 3, ele busca terapia quando ele perde duas coisas que são muito importantes para ele: a saúde ou o dinheiro. E quando você vai no cerne da questão, quando você... Mas por que você trabalha tanto? Por que você precisa tanto de dinheiro? Por que você tem tanta meta? Por que você tem tanto desempenho? A última resposta do tipo 3 é sempre a família. Sempre. Uhum. E verdadeiramente, nós que somos terapeutas, a gente aprende a fazer essa leitura, você percebe verdade na busca do tipo 3. Tudo que ele faz, no fundo, é pela família. Acontece que ele pode se perder nas metas, na busca pelo dinheiro e esquecer completamente a família. Uhum. É como se você corresse atrás de algo que você nunca vai poder saborear. Então, o grande risco do tipo 3 é esse. Tudo de fato que ele faz é pela família, mas ele faz com tanta intensidade que ele pode nunca usufruir da família. Eu tenho uma paciente que eu adoro, que é tipo 3, eu falo para ela: cuidado para não deixar de sentir o cheiro do bumbum do neném. Uhum. Porque o 3, ele pode passar, né, por uma maternidade, por uma paternidade, e lá na frente ele perceber que ele não viveu aquilo, né? Não viveu a família. Um grande risco é esse. E Uhum. quando chega na resposta que é família, aí que a coisa pega, né? De fato. E a dificuldade que eles têm de lidar com emoção também está muito presente nesse aspecto, né? Relacionamento. Então, uma coisa interessante no 3 é que ele é convencido da sua solidez psicológica. Então, a máscara, ela blinda isso, né? E quem convive com um tipo 3, seja na empresa ou na família, tem uma leitura de uma pessoa distante, de uma pessoa inacessível, de uma pessoa que é como se ela estivesse num palco, num pedestal, né? E a pessoa, ela pode não se aproximar, ela pode não se sentir muito digna, né, daquele relacionamento. E aí ela se distancia. Ela distancia, e aí é tudo que o tipo 3 não queria, né? Tem aqui um coterapeuta. Vai ficar, não? E aí acaba que é aquilo, né? Aquilo que eu mais quero, eu acabo afastando. E eu acho interessante, né, Cláudia, porque o tipo 3 faz parte, né, da tríade aí dos relacionamentos, mas a gente vê essa dificuldade e vê a questão da superficialidade, né, que pode ali conviver com várias pessoas, né, pode ter uma característica ali de se envolver com todo mundo, mas que é na superficialidade, não tem Porque se ele profundidade. não tiver consciência, as pessoas elas só fazem sentido para ele quando elas são úteis para ele conquistar as suas metas. Se elas não fazem parte, se ela não é útil, é como se elas não existissem. O tipo 3, ele é emocional, mas quem Uhum. convive vai perceber um aspecto de racionalidade muito presente. Eles são muito inteligentes do ponto de vista lógico. Uhum. E eu também fico pensando, né, que uma pessoa, até levando isso para um ambiente de trabalho, se você percebe que a pessoa não se aprofunda nas relações, talvez pode até ter uma postura interesseira, né? Ah, vou me relacionar com quem de repente me oferece alguma coisa, por alguma conveniência. Fica difícil ter uma relação profunda nesse sentido.
Então, acho que se afundar ali no trabalho também acaba sendo uma forma de também não olhar para essas questões, né? Porque isso vai impactar nos relacionamentos, né? Essa falta de profundidade. Sim, a máscara, né, dos tipos 3 traz esse aspecto da falta de profundidade, da busca pelo sucesso, né? Isso que a gente tem visto hoje, né, que a gente chama de positivismo tóxico, uma ideia de que eu posso passar pela vida sem dor, sem sofrer, que todo mundo tem que estar feliz, sorrindo o tempo todo. Isso faz parte da estratégia do tipo 3 para estar em sociedade, né? Que é a coisa da mentira mesmo. Para estar bem, né? Ele se sentir bem, né? Na verdade, o tipo 3 ele tem um pouco daquele componente do narcisismo, né? Uhum. O narcisista, não estou dizendo que os tipos 3 são narcisistas, não, tá, gente? Estou dizendo que ele tem um pouco desse componente do narcisismo, que é o quê? Existe um buraco, um vazio, que eu não consigo preencher comigo mesmo. E aí eu vou buscar fora, eu vou tentar preencher isso de alguma forma. E há uma percepção de que eu vou preencher isso tendo alguma coisa. Tendo um carro, tendo um cargo, fazendo uma viagem, usando uma roupa de marca. Mas repara, nenhum dessas exterioridades secundárias, ou mesmo relacionamentos que me conferem algum status, preenche isso. Então, Uhum. é isso que a Fernanda está chamando de superficialidade, né? Então, eu estou ali usando as pessoas como eu uso um objeto. Uhum. E eu achei importante isso que você falou, né, Cláudia? Não estou falando que todo tipo 3, né, tem essa tendência ao narcisismo, não. Acho que é bom também a gente reforçar que a gente está falando aqui de todos os tipos, né, de características, de tendências, mas tudo vai depender do grau de maturidade da pessoa, porque quem não conhece, né, ou a pessoa do tipo 3 que está ouvindo aí, pode falar, nossa, só tem coisas negativas. Não, gente, não é isso. Tipo 3 uma pessoa extremamente agradável, qualquer tipo pode ser, mas a gente está falando aqui, né, em desequilíbrio ou só na personalidade como pode ser. Então, a gente está falando aqui, né, da personalidade pura, né, Cláudia? Claro que vai depender do desenvolvimento de cada um. Sim, e é aquilo que a gente falou no início. O foco do tipo 3 não é nada disso. É a família, né? É família, né? Ele é normalmente uma pessoa extremamente amorosa, dedicada, né? Só que às vezes ele erra a mão. Ok, Cláudia, então vamos seguir. Que podemos falar sobre o tipo 4, que aqui é chamado também de romântico, né? Aquele perfil intenso. Eu falo que só quem já teve um namorado tipo 4 para entender um pouquinho o 4. É. O 4, eu falo que se você quiser conhecer uma pessoa empática, o 4, gente, ele não entende a sua dor. Ele sente a sua dor junto com você. E Uhum, isso faz uma diferença muito grande nos relacionamentos. Um 4 ele não costuma te dar uma resposta, ele não te dá uma solução de um problema. Ele te olha, ele te escuta, ele te acolhe, né? E isso é muito bonito. Isso é uhum, muito. é, o 4 ele tem uma busca por ser especial. E esse é um dos aspectos que leva ele a ser realmente especial na vida das pessoas. Há ali uma entrega, uma paciência, uma sabedoria em amar. Tanto que quando você convive com um tipo 4 é meio complexo para a gente, por quê? Porque você tem momentos únicos, tem momentos muito, muito bons. O 4 quando ele está presente numa relação,
normalmente ela é muito intensa. Esse é um aspecto extremamente positivo. Realmente eles fazem a gente se sentir único também. Acontece que quando eles exageram nesse aspecto, né, do ser único, do ser diferente, eles acabam sendo intensos demais. E aí isso sufoca, né? Aí eles recorrem normalmente para um drama, né, uma melancoliazinha, uma tristeza. E um outro aspecto no relacionamento com o 4 é que ele tem uma inveja, não é uma inveja de ter, né? A gente ressalta muito isso, é uma inveja de ser. É como se ele tivesse uma percepção de que você é o que ele não é. Então, ele se sente tão pequeno que às vezes ele te derruba um pouquinho, não para te tirar, não para te derrubar, mas para ele sentir que está um pouco mais próximo de você. E isso pode ser muito difícil. Pode ter uma relação bem meio montanha-russa. Hum, Um dia tá excelente, no outro dia tá péssimo, né? Tanto que tem uma característica no relacionamento com o 4 que é o vai e vem, né? Normalmente o 4 ele faz tudo para te conquistar, mas depois vem uma coisa assim de ai, não quero mais. E aí pode ser aquela relação que vai e volta. uhum. E outro aspecto também para complementar, Cláudia, que eu lembrei aqui, é também uma tendência do 4, né? Ficar lembrando de coisas do passado, então como era bom, né? Como aquela história era legal, como aquele relacionamento era, e ficar projetando coisas para o futuro, né? Como pode ser, como pode acontecer, e não viver o momento presente. E aí, para quem está se relacionando com alguém assim, é extremamente difícil. Uhum, exatamente. É dramático. Intenso demais, né? Não vi nenhuma pergunta, então vamos seguir para o 5, Cláudia? Então, o 5 eu sou especialista, né? O observador. Isso. Muita gente faz uma confusão aqui com essa personalidade. É natural, quem conhece Enneagrama, dizer que o 5 não tem sentimento, que é uma pessoa fria. E repara, é, todos têm sentimento. Cada um lida Uhum, com o sentimento de uma forma. E uma personalidade 5, ele pode não saber lidar com o sentimento. É diferente de não ter, né? Então, é uhum, como se eu, é, ao me relacionar, eu me colocasse exposto. Eu vou me expor e aí eu posso perder essa pessoa. Então, entre não ter, preservar a minha individualidade, a minha autonomia, e me expor e correr o risco de me vincular e perder, eu prefiro a individualidade, a autonomia, eu prefiro a solidão, né? uhum, E aí você vai ter, consequentemente, uma pessoa com um comportamento mais frio, né? Mais distanciado, né? Eu falo que o tipo 5 facilmente você passar na porta de uma clínica de neurologia, de psiquiatria, vai receber um diagnóstico de autismo, né? uhum, Facilmente. Da mesma forma, eu não estou dizendo que todo 5 é autista, né? Mas que tem uhum. aí uma característica de personalidade. E aí a relação com o tipo 5. Tem um aspecto muito positivo nessa personalidade que a, a, um tipo 5, ele não tem expectativa. Normalmente ele não cria expectativa. Não são pessoas que fantasiam a relação, não são pessoas que idealizam a relação. Isso pode ser bom,
porque o outro fica livre para estar ou não na relação, para ficar ou para ir, né? E a Uhum. liberdade é um ingrediente muito importante nos relacionamentos. Eu falo que muita gente está preso no relacionamento, né? E um tipo 5, ele tem esse aspecto positivo, você é livre. Ele vive sozinho. Então, se ele está com você, é porque está bom, é porque está agradável, né? Tem uma amiga que está namorando aqui um tipo 5, eu falo assim, amiga, ele te ama. Porque se ele está indo na sua casa uma vez por semana, se ele viaja com você uma vez por mês, minha filha, ele está apaixonado. É, apaixonado. Pode investir. É um aspecto negativo, né? Ainda no positivo. Você vê que tudo que é positivo também pode ser negativo. Essa falta de romantismo, essa falta de fantasia, traz uma personalidade que fica muito na realidade, né? Pode ser muito frio, muito racional. E a falta de expectativa, né? Pode ser muito bom se ele estiver lidando com uma pessoa mais autônoma também, como eu falei no início. Se for uma relação entre uma criança ferida ali, que tem necessidade do reforço, aí é difícil. Como é que um 5 expressa o seu amor? Ele dá autonomia e liberdade para o outro, ficar na vida dele ou não. Uhum. E ele espera isso também. Eu me lembro que um amigo, né? Não é um relacionamento mais íntimo, mas um amigo. Eu fui viver um retiro espiritual, esse amigo a gente se fala todo dia. E eu fui viver um retiro espiritual durante 10 dias e ele não me ligou durante os 10 dias. Eu me senti extremamente respeitada. Então, estou puxando isso para vocês perceberem que a forma como cada um entende o amor é muito diferente, né? Se você fala Uhum. isso para um tipo 2, você vai viver um retiro de 10 dias e o seu amigo que fala com você todo dia, ele não vai te ligar nenhum dia. Você vai se sentir abandonado, né? Desprezado. Uhum. Então, é muito legal a gente ir percebendo que aquilo que eu valorizo enquanto expressão amorosa, nem sempre é o que o outro valoriza, é o que o outro faz, é o que o outro acredita. Sim. E até nesse sentido, né, Cláudia, se aprofundar no estudo do Enneagrama, entender, né, que tem o centro racional, emocional e prático, isso também faz toda a diferença, né? Não dá tempo da gente entrar nisso, mas a gente pode pensar em uma live futura, ou né, as pessoas que estudam aí, acho que tem bastante conteúdo sobre isso no canal de vocês, né, do IESH, acho que ainda não fiz nenhuma live sobre os centros de inteligência, mas acho que vale a pena. E também tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que vai falar sobre as diferenças, né, que as pessoas expressam aí o afeto. Então, é uma dica também de uma leitura que vale muito a pena aí para ajudar no equilíbrio aí das relações. Cláudia, vamos seguir para o 6, o patrulheiro. Sim, o tipo 6, para mim, é um aspecto extremamente relevante da gente trazer é a questão da lealdade, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando você vive um relacionamento, seja ele qual for, você espera lealdade, né? E o 6 tem isso natural. A entrega de um tipo 6 é algo muito bonito. Dentro do centro racional, o 6, ele não deixou de ser racional, então ele tem um distanciamento saudável e ele é o mais amoroso dos racionais. Então, tipo 6 normalmente é uma pessoa doce, é uma pessoa extremamente respeitosa. Assim,
um pouco parecido com o 5, ele tem muita clareza da necessidade do distanciamento, né? Da privacidade. Então, é muito bom conviver com alguém que te dá essa liberdade. Agora, o medo pode fazer do 6 uma pessoa meio obsessiva, né? Pode ser uma pessoa que tem medo de te perder, pode ser uma pessoa mais ciumenta, e pode ser uma pessoa que cria fantasmas mesmo, né? Que faz acusações, que faz insinuações. Fóbico e contrafóbico são iguais? Não, definitivamente. Eu falo que se você quiser entender de relacionamento, você precisa entender de instintos, né? Uhum. Todo instinto sexual, ele tende a ser muito focado no outro, né? Seja um colega de trabalho, seja um namorado, marido, filho, ele é muito grudado. Isso é no 6, é o 6 contrafóbico, né? Se ele tiver com medo de te perder, ele vai terminar com você. Ele tem tanto medo que ele acaba fazendo aquilo que ele tinha medo que acontecesse. O medo vai no nível da paranoia, Bia, vai, com certeza. E o 6, autopreservação, é um 6 mais doce, né? Mais meiguinho, aquela lógica de eu vou ser bonzinho e o outro vai ser bonzinho comigo, não vai me atacar. De uma forma geral, o tipo 6, tirando essa possibilidade do excesso de insegurança, é uma pessoa que se relaciona de forma muito amistosa, né? Que dá grande importância para os relacionamentos, que tem normalmente uma capacidade de se relacionar muito harmoniosa. Algo que eu acho que pode impactar um pouco o relacionamento, falando dessa característica do medo, é a pessoa não ser muito prática, né? Talvez pensar numa viagem e a pessoa pensar em mil coisas que podem acontecer, que podem dar errado. Eu penso que dependendo de quem o tipo 6 está se relacionando, isso pode ser uma questão, esse exagero aí, o medo pode impactar assim, pequenas coisinhas do relacionamento também. Pequenas e grandes, né? Porque assim, o 6 também pode empacar e não sair do lugar. Medo de tomar decisão Uhum. é uma outra dificuldade. E aí, quando ele é o elemento masculino da relação, ele pode ter um pouco de dificuldade. Ok, Cláudia, eu estou preocupada aqui com o tempo, que eu acho que a gente está falando bastante, sabe? Mas vai dar tempo. O próximo. E assim, pessoal, é, podem ir fazendo pergunta aí, não deixem para o final, para a gente já ir respondendo, né, Cláudia? Mas também, se no final surgir alguma coisa, a gente responde. Então, vamos falar sobre o 7. Falar sobre o 7, depois eu respondo essa pergunta. Se existe preferência para relacionamento? Não. O que determina um relacionamento Perfeito. saudável não é o tipo, definitivamente. É aquilo que eu falei no início, na abertura. Você pode se relacionar com alguém a partir da sua criança birrenta, ferida. E aí não tem relacionamento com tipo nenhum que dê certo. Então, é você perceber como é que eu tô nessa relação. Eu tô com o meu adulto ou eu tô sendo uma criança mimada? Então, é muito mais a maturidade do que o tipo. Quando você tem um elemento que tem mínimo de maturidade na relação, você tem uma probabilidade de uma relação saudável. Quando são os dois, isso aumenta muito. E é interessante, gente, só eu vou falar assim mais rapidinho do 7, do 8 e do 9, mas acho que isso é importante para todos. Eu costumo dizer que 2 crianças feridas dão certo.
porque elas estão querendo a mesma coisa. A gente cansa de ver casais que são dois bebês mimados, mas eles dão certo, porque um Hum, alimenta o ego do outro, um alimenta a infância perdida do outro. Agora, quando você tem um que começa a amadurecer e o outro não, aí ferrou, aí não dá mais. uhum. Então, Cláudia, gente, vou passar pelos três. Pode Cláudia, ser? só quero fazer um complemento disso que perguntaram aí do tipo, né? Eu tenho uma amiga que é tipo 1 e ela contou que quando ela fez a formação, quando ela conheceu o Enneagrama, tinham várias pessoas que eram do tipo 1 e que tinham se separado de tipo 7. E eu sou tipo 1 e meu marido é tipo 7. E eu já sou casada há 10 anos, né? Então eu falei, e ela também era casada com um tipo 7, era separada, né, de um tipo 7. Então, definitivamente não tem relação nenhuma. Né? É tudo isso que a Cláudia falou. Uhum. Mas eu gosto também de lembrar, gente, que casamento nem sempre é relacionamento. Como Muita assim, gente está Cláudia? casada, mas não se relaciona. Ah, sim. Cada um segue a sua vida, né? Sim. O casamento, ela é muito instituição. E é legal a Uhum. gente perceber isso, porque agora na pandemia a gente viu isso com muita clareza. Sim, Muita muitas gente que teve que separações. conviver e que não tinha Uhum. mais relacionamento, né? Uhum. Começa outra live para falar tudo. Pode. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui. 7. O 7 tem um aspecto extremamente positivo, né? Eles são a alegria do relacionamento. Eles são pessoas extremamente agradáveis, né? Estar perto de um 7 é saber que o seu dia vai ser agradável, que você vai dar boas risadas. Eu falo que um tipo 7 no relacionamento, o nome dele é pronto, o sobrenome dele é agora. Então, tudo tá bom, vamos, tem dinheiro, tá bom, não tem, tá bom também, né? O que não tiver legal, ele inventa, ele dá um jeito, a Paty está concordando, ó. O dia nasceu chovendo, ele inventa uma sopinha quente, ele inventa um vinhozinho com queijo. É o aspecto positivar as coisas, né? É muito agradável ter uma parceria com o SET. A questão é o fugir, né? É o fugir da responsabilidade, é o fugir daquela situação onde eu preciso falar um pouco mais sério, né? Nem sempre eu posso positivar, né? Então, às vezes o 7 pode ser as brincadeiras em excesso, não te levar a sério, e isso pode ser bem desafiador na relação. E uma tendência de gostar também sempre de novidade, né? Então, não que todo 7 vai mudar de parceiro, assim, mas ele gosta de novidade, é da natureza dele, é do DNA dele. Vou terminar os tipos e a gente conversa. Um tipo 8, a leitura que eu tenho do 8, gente, é de que pode ser uma pessoa extremamente fácil de conviver. Por quê? Porque o 8, ele é a verdade em forma de pessoa. Gente, um 8, ele não vai fazer mimimi, ele não vai falar para ninguém, né? Ele vai falar para você, ele vai verbalizar, ele vai expressar de alguma forma, ele é direto, ele é objetivo, ele é na hora, né? Sentiu, falou. E assim, nós estamos vivendo relacionamentos muito superficiais, muito muito frágeis, né? Onde as pessoas não podem conversar, as pessoas não podem falar a verdade. E aí eu acho que um 8 ele sai na frente nesse aspecto. Se você está se relacionando com um 8, seja em amizade, no trabalho ou no casamento, ele está ali porque aquilo é a verdade dele. Aquilo faz bem. Porque se não for, ele já foi. Ele não tem problema em te largar. A questão, né,
mais difícil é que ele pode ser duro no dia a dia, né? Ele pode ser mais direto, mais confrontador. E isso, especialmente se ele estiver tratando com uma pessoa mais sensível, né? Um emocional, pode ser difícil. A pessoa pode não dar conta, né? Pode soar como agressividade. Um 8 conversando, parece que ele está brigando. Então, a dificuldade seria isso, seria a falta de sensibilidade que um 8 pode ter na relação. No fundo, eles são muito dóceis, mas a forma de expressar pode ser muito confrontadora. Pode ser nas mulheres, eu costumo falar, cuidado para não ser o homem da relação, né? Porque é uma brincadeirinha e ele tá mandando em todo mundo. E eu também gosto de lembrar que cada um tem o seu papel, né? O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. E eles são diferentes. O 9. O 9 é uma pessoa muito parecida com o tipo sim. Ele gosta da sua privacidade. Ele tem condições de viver só. É uma pessoa extremamente doce, diplomática, paciente, faz concessões, né? Uma coisa que é um ingrediente aí nos relacionamentos, é a concessão. E o 9, ele faz isso com maestria, né? Ele tem um olhar para o outro que é muito, muito especial, muito intenso, muito presente, um olhar de respeito, um olhar de tolerância, né? Uma flexibilidade na relação muito grande. O aspecto negativo do 9 é que o 9 ele pode ter uma agressão passiva. Eu falo que eu prefiro uma porrada do 8 do que uma cara de paisagem do 9. Você não sabe o que está acontecendo. E o 9 ele empaca, ele emburra, ele se fecha. E como é que ele se vinga de você? Exatamente assim, ele tem uma expressão agressiva velada. Então, ele sabe o que você espera dele e ele não vai fazer, né? Não se posiciona, não entra numa discussão que é necessária, né? É a partir de uma crise que os dois saem melhores. O 9 pode não entrar, né? E aí ele fica ali, na inércia. E isso acaba matando o parceiro, o chefe, ou o colega de trabalho de raiva. Às vezes não entrega, né? Bom, eu quis terminar e conheço, eu também conheço, também tenho pós-doutorado em tipo 9 lá em casa. Ô, Cláudia, já que você está falando do tipo 9, eu marquei algumas coisas aqui que são importantes. O tipo 9, eu imagino que também na relação deve ser muito complicado você estar com alguém que nunca escolhe, né? Que tem uma dificuldade de falar, vamos sair para jantar. Você que sabe. Também acho que essa coisa, assim, também para o relacionamento, né? Dependendo de quem você se relaciona, não ter opinião, né? Não é nem não. Acho que a gente pode falar, às vezes, de não ter e de não expressar, né? Para o relacionamento também isso acaba ficando uma coisa chata, né? É a simbiose, né? Eu queria trazer uma coisa para vocês que eu gosto muito. Quando a gente fala de relacionamento, o autoconhecimento, e não necessariamente o enneagrama, mas eu acho que ele é uma sabedoria que traz elementos de autoconhecimento com muita simplicidade, com muita profundidade. Mas eu gosto de um autor que fala que o relacionamento ele precisa ter uma base, né? Todos nós queremos um relacionamento saudável, mas a gente não está muito disposto a pensar no nosso papel, né? O nosso papel é administrando aquela criança birrenta. E a base de um relacionamento é
a consciência, é o autoconhecimento, eu me conhecer, eu saber que eu não gosto de show, eu não gosto de bar, eu não gosto de Uhum. bebida, eu não gosto de muita gente, eu não gosto de, eu não gosto de exposições, eu não gosto de muita intimidade, eu não gosto que invadam o meu espaço. E essa sou eu, né? Então a base é isso, é eu ter consciência do que eu sou. Por quê? Porque se eu tiver consciência do que eu sou, eu vou gerenciar. Se eu não tiver, Uhum. eu vou entrar cego numa relação. E depois eu tenho um pilar. A partir do autoconhecimento, da consciência, do amor próprio, eu vou para o primeiro pilar, que é o pilar da honra. Eu preciso honrar o outro. Eu preciso respeitar o outro. O outro é diferente de mim. Eu sou tipo 5, ele é tipo 2, 8. E eu preciso olhar para isso com respeito. Eu preciso admirar o outro, né? Eu posso até não concordar, mas eu preciso honrar. E honrar Uhum. é olhar que ele é diferente. Por quê? A maioria das mulheres, especialmente, gostam de acreditar que elas vão mudar os homens. Uhum. Não vão. Esquece isso. Você não vai mudar ninguém, você não vai ajudar ninguém. E o segundo pilar é o pilar da confiança. Eu só posso adquirir confiança em alguém se eu sei quem eu sou na relação, se eu tenho amor próprio, autoestima, se eu o respeito. Aí eu construo confiança. E por fim, eu posso ir para o terceiro pilar, que é o pilar da intimidade. Aí eu consigo ter uma intimidade com alguém, porque eu construí um relacionamento, né? O que a gente está vendo aí? Um monte de criança ferida carente, projetando nos outros a sua necessidade, não é a sua disponibilidade em construir uma relação a partir do amor próprio, da honra, da confiança, para se chegar à intimidade. A gente está vendo pessoas se atirando, né? Se atirando em relações tóxicas, tentando ajudar as crianças feridas, né? E as pessoas não estão dispostas a conviver com elas mesmas, mas elas acham que o outro é obrigado, né? Então, Uhum. se eu não conheço, eu não me conheço, eu vou entrar numa relação já com dívida, vou pagar pedágio. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de coisas que não sou eu, não faz sentido para mim. Então, eu tenho um amigo que uma vez ele me falou uma coisa que eu achei muito bonitinha. Ele falou, Cláudia, um casal, ele precisa ter ideais em comum, Uhum. né? Eu posso ser diferente enquanto personalidade e uma série de outras coisas, mas nós temos que ter um ideal comum, né? Eu preciso querer construir junto com essa pessoa. Eu não posso abrir mão de tudo que eu sou. Gente, uma vez fui em São Paulo assistir uma peça, chama assim, ó, Minha Vida é uma Desgraça, mas eu tô casada. Nossa. A gente tá vendo muito isso, né, gente? Uhum. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz. As pessoas não dão conta mais de ficarem só, não conseguem ficar com elas. É E óbvio aí, que um relacionamento é muito bom, mas desde que ele seja saudável. uhum. Tem gente que prefere ficar numa relação que é tóxica, né? Como você disse, do que ficar sozinha, né? A gente vê que a pessoa está sofrendo, mas às vezes é mais fácil ficar ali com o outro do que com ela mesma, né? Acho que é assim, Cláudia, daria para a gente explorar muito aqui esse assunto, né? Um assunto também gostoso, daria para a gente falar muito mais aqui sobre os tipos, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Quem sabe a gente faz aí uma próxima live. Eu vi que não tinham perguntas, tinham mais comentários aqui agradecendo.
Então, Cláudia, já quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua entrega. Eu sei que você trabalha bastante, né? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E agradeço a todos que participaram, né, com perguntas, com comentários. E a próxima live vai ser daqui a 15 dias, e faltando uns 2 dias eu divulgo aí. Mas já vou adiantar que também vai ser com uma pessoa do IESH, que é a Suzane, que eu tive o prazer de conhecer na formação, então com certeza será muito legal. Mas quem sabe a gente volta aí com outra, né, Cláudia, para aprofundar aí no tema relacionamentos, porque, gente, a live passa assim. A gente, né, eu se deixar, eu falo até, e aí eu vou me perdendo no tempo. Mas é um tema que tem bastante para a gente falar. Sim. Então, quero agradecer também, o pessoal, tem muita gente aqui conhecida, né? E a gente até já falou sobre isso, a parte está aqui. Obrigada por lembrar desses pilares. Gente, eu amo tanto esses 3 pilares, que eu acho que eles fazem tanta diferença na nossa vida. E aí, um grande beijo para todos. Obrigada, Fernanda. Parabéns pelo seu trabalho, né? Tenho certeza, eu sempre fico incentivando a Fernanda a trazer enneagrama nos relacionamentos, que eu acho que esse é um tema que, né, a gente precisa muito. É verdade. O mundo, acho que o mundo precisa, né, Cláudia? Acho que a Enneagrama contribui muito. E eu agradeço, assim, porque eu estar aqui também, e vou divulgar, né, que eu vou começar os meus cursos de Enneagrama, muito por incentivo da Cláudia, né, muito pelo apoio dela, e vou abrir a minha primeira turma, já tem data, mas aí é só para pessoas que eu já atendo, mas depois eu vou divulgar aí para vocês também. Então, estou muito feliz, assim, Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, gente. Boa noite. Se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar. Tenho certeza que a Cláudia também está disponível, né, Cláudia, para responder. Sim, com Se alguém certeza. quiser te mandar um direct. Pode mandar. E como as pessoas te acham, Cláudia? Você tem alguma coisa para divulgar para as pessoas que você está Agora elas me fazendo no acham aqui em momento? Palmas. É só pegar o avião e vir aqui em Palmas. Eu tô por aqui, por enquanto. Um tipo 5 não gosto muito de ser achado, né, gente? Mas vocês sabem onde me achar. Goiânia, Palmas, Fortaleza. Manda um direct. Então tá bom, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo para todos. Tchau.